Às vezes uma ideia parece muito boa no papel, mas é na execução que a gente vê que era uma ideia péssima desde o princípio. Esse é o caso de In a Violent Nature, um filme original Shudder, que eu já indiquei aqui no canal, e um streaming que eu gosto muito, porque ele é um streaming só de filmes de terror, e como eu gosto muito de filmes de terror, não podia faltar, né? E esse filme é um caso muito particular, não só por ser do Shudder, mas também porque ele foi eleito o melhor filme do ano pela revista Variety, que é uma revista especializada em cinema e em variedades. Porém, dá pra notar que quem votou não é realmente fã do gênero, não é fã do cinema de terror. Porque nós que somos fãs do gênero, a gente consegue perceber o quanto o gênero vem sendo sequestrado por outras vertentes, digamos assim. Produtoras que não são de terror, não é a Blumhouse, por exemplo. Produtoras menores, produtoras que não se importam tanto com o terror, mas sim em tentar mudar o terror, em tentar fazer uma coisa diferente do terror, ficar tentando inovar, sendo que não precisa, sabe? É só fazer o que já foi feito, melhor, bem, ou no mínimo aceitável. Fã de terror, ele é muito exigente, mas ele assiste muita coisa, então ele acaba passando por muita coisa ruim no caminho. Esse filme, infelizmente, é uma dessas experiências ruins que eu queria muito ter gostado, porque eu vi a ideia e eu achei a ideia muito legal. Eu pensei, caramba, deve ser muito maneiro ver um filme de terror segundo os olhos do vilão. Por mais que a gente já tenha filmes como O Brinquedo Assassino, que 90% da história é focado no vilão, não o primeiro, mas ali pelo terceiro já começa a focar mais no Chuck, né? Aquela figura, e outros filmes como Halloween. Mas por que esse filme é tão ruim em particular? Se você não assistiu, você pode assistir até depois de ver esse vídeo, porque na minha opinião, ele não vale a pena ser assistido. Ele é um filme ruim, ruim de verdade. E por ser ruim, por ser tão ruim, eu tive que trazer ele aqui para que você não precise assistir ele. Bom, a história é a história do serial killer. É como se ele fosse um Jason, uma espécie de Jason, que levanta dos mortos para perseguir as pessoas que estão com um pingente ou um cordão, alguma coisa assim, douradinho ali, que foi presente do pai dele. Então até esse negócio de ser um menino zumbi que vem atrás de suas vítimas, eles puxaram de Sexta-feira 13. Mas se fosse tão bom quanto Sexta-feira 13, eu não estaria fazendo esse vídeo. O filme ele é muito parado, muito pausado. Como eu disse, parece que o gênero foi sequestrado e parece que nesse caso ele é um filme meio blasé, meio filme arte ali, meio chatão. Isso porque eu gosto de filme arte meio chatão. Só que esse, nossa, é péssimo. Mas sem mais delongas, vamos logo pro filme para vocês entenderem quais são todos esses problemas. Bom, assim que o filme começa, você já percebe que ele é filmado em formato quadrado. E isso é uma escolha muito ruim, é uma escolha apenas estética, não tem funcionalidade nenhuma. Como se fosse um filme dos anos 70. Só que como a maior parte daquele começo ali, você tá olhando pra nuca de um personagem enquanto ele caminha, tem muita coisa que tá sendo perdida ali naquele pedacinho de tela que tá escondido. Porque se fosse um widescreen, pelo menos você estava tendo uma vista bonita ali, do gramado, do dia. Assim, o dia está sempre bonito, sabe? Não tem nenhum momento que o dia tá meio chuvoso, meio tenebroso. É sempre uma visão bonita porque o filme tem que ser bonito. O filme vai seguindo esse personagem, que é o vilão, que é o pequeno Johnny, e ele vai até uma guarita de um guarda que tá sendo ali interpelado pelo xerife, falando que ele não pode ficar colocando armadilhas na floresta porque algum jovem vai acabar prendendo o pé lá e se machucando. Aí o pequeno Johnny entra na casa, eles têm ali uma pequena discussão, uma pequena briga. O cara acaba sendo a primeira vítima dele, do vilão, e não é mostrado. Esse é um dos primeiros erros, assim. Logo no começo do filme você não tem uma execução icônica, que é basicamente do que são feitos esses filmes, porém não apenas isso. E aí a gente meio que fica ciente de que ele era o garotinho, que ele tá procurando as pessoas que estão com o pingente dele e que ele quer atacar as pessoas que estão em posse do pingente que é originalmente dele. E que ele estava sepultado embaixo do pingente, que teoricamente seria o motivo dele continuar sepultado. E a partir do momento que os personagens que a gente não sabe o nome, nem se importa, pegam esse pingente e vão embora, o pequeno Johnny se levanta e vai atrás deles. Depois de um tempo chega o grupo de jovens que foi passar as férias numa casa isolada no lago, depois de passar por um posto de gasolina onde eles foram avisados que era um lugar do mal, como muito bem visto em todos os bilhões de filmes que repetem a mesma fórmula e que também já foram muito bem satirizados por Tucker e Dale contra o mal, que faz isso muito melhor, na verdade. Com cenas muito mais legais e icônicas. Porque lembrem-se, terror não é só terror por terror. Ele tem muito de drama e, acreditem se quiser, de comédia também. Esse grupo de jovens chega até essa casa, faz uma fogueira e aí a gente meio que se afasta um pouco do vilão para ficar girando em volta da fogueira enquanto eles contam histórias longas, chatas,
que realmente ninguém se importa. É a pior apresentação de personagens que eu já vi em um filme de terror. Não é nada inovador, porque é sempre uma conversa ao redor de uma fogueira, ou ao redor de uma lareira, que seja, onde a gente meio que conhece todas as personalidades e vai vendo quem é que vai ser o primeiro a ir embora ali, quem é que vai sobrar, quem vai ser a final girl. E isso meio que é deixado de lado. Tipo, eles vão batendo papo ali e o vilão está assistindo eles. O maior problema dessa cena é que ela fica girando o tempo todo, e fica girando, e aquele papo nunca termina, e piadinha sem graça, e o negócio vai escalando pra lugar nenhum, porque na verdade ele tá indo em linha reta. O roteiro é muito mal escrito, parece que o diretor ele tá preocupado cada vez mais em inovar, mas ele vai meio que abandonando essa ideia porque ele não consegue evoluir a ideia, ele não consegue ser criativo com a proposta dele, ao ponto de quem tá assistindo e tem um repertório maior, que é o meu caso, e eu acredito que é o caso da maioria de vocês, começa a imaginar cenas melhores, começa a imaginar ideias melhores para desenvolver aquela sequência. Por exemplo, eles podiam muito bem colocar a fogueira de um lado, as pessoas conversando e a penumbra do outro. Não necessariamente mostrar o vilão, mas dar aquela ideia de que eles não estão sozinhos. Isso não apenas deixaria a cena mais dinâmica, como encurtaria o tempo dela, o que ajudaria muito a ter admiração pelos personagens que serão as vítimas do pequeno Johnny. E o nome dele é Johnny, começa com J, é meio Jason, parece que é uma metalinguagem ali. Só que isso é tão chato que eu nem lembro se o nome dele realmente é Johnny, para vocês terem uma ideia. E isso é um problema, porque nessa cena da fogueira, eles contam a história do menino Johnny, que teve um final terrível, que o pai dele foi atrás dos caras da madeireira para se vingar. Depois parece que o próprio Johnny levantou, a criança mesmo, da tumba e foi se vingar de lenhadores. Sabe Deus quantos anos ele tinha, ele podia ter 7 anos, não dá para saber. É uma coisa totalmente banal, uma história totalmente sem sentido que não leva a lugar nenhum, nem gera empatia pelos personagens. E aí a gente tem uma cena dele observando as pessoas dentro da casa, que também tem mais histórias, e as histórias são chatas, as histórias não engajam nem um pouco, não dão empatia, não tornam os personagens humanos, só serve mesmo pra gente ficar olhando e pensando, nossa cara, mais oportunidade perdida. Podia ser, sei lá, ele pegando alguém sozinho na floresta, mas é isso que acontece logo depois, então tudo bem, ali naquele momento tudo bem, você tá tentando aceitar o filme. É uma morte bem bobinha, é uma segunda eliminação bem chata, pra usar de eufemismo aqui, e a única coisa mais ou menos legal é que a pessoa que é eliminada tá escutando uma música sobre um Little Johnny, um pequeno Johnny, que seria uma alusão ao serial killer. E mais uma tentativa de metalinguagem que realmente não leva ninguém a lugar nenhum e só deixa a coisa meio chata, pra quem é fã do gênero. Eu quero ver um filme de terror, eu quero ver um filme de terror inovador, eu ainda quero sentir aquela coisa de ter medo pelos personagens, ou querer que eles acabem rápido, que é um sentimento comum. Você pensa, caramba, que galera chata, tomara que comece logo, pra gente ver eles irem embora, digamos assim. Mas não, nem empatia, nem raiva, porque realmente não tem o que sentir, você não tem o que esperar, o que torcer, você não pensa, nossa, tomara que esse cara vá primeiro porque ele é muito chato. Ninguém é chato, ninguém é legal, ninguém tem emoção nenhuma porque na verdade você nem sabe o nome dos personagens que estão sendo vítimas do pequeno Johnny, o que é absurdo para um filme slasher. E no dia seguinte, depois do Johnny pegar uma máscara e começar a usar máscara agora porque máscara é legal, mesmo eles não tendo explicado isso direito, eu tenho uma teoria de que aquela máscara é a máscara que usaram para assustar ele, máscara de bombeiro, e por isso que ele usou aquilo, porque ele achou que seria assustador para assustar os adolescentes. Mas aí a gente tem a cena do lago, que é uma das piores cenas do filme e que culmina na pior cena do filme, na minha opinião, que é a cena do Mortal Kombat. Quem assistiu já sabe. Mas essa cena é tão ruim que ela tem várias oportunidades perdidas em uma só. Tem duas moças ali conversando na beira do lago, uma convidou a outra para fazer yoga, mas a outra estava com segundas intenções, e aí o Johnny decide andar no meio do lago. E aí a câmera muda de posição e a gente vê meio de longe essas duas meninas batendo papo, uma delas vai embora e a outra continua no lago, até que você escuta um microgrito e ela é puxada para baixo e você fica ali apreciando a paisagem enquanto a personagem é vitimizada pelo serial killer. Bom, a primeira oportunidade perdida aqui é a direção. Essa era a hora para seguir o serial killer ao redor do lago. Seria muito mais interessante se a gente ouvisse toda a conversa dessas duas personagens enquanto o serial killer anda em volta do lago até chegar do outro lado. Uma das moças não vê ele chegando, ele entra no lago e pega a sua vítima. Seria muito mais legal. A tensão seria construída até o momento de total silêncio, que é aquela apreensão de ele tá chegando, ele tá chegando, ele tá chegando, ele chegou. Para quando ele chegou, temos um microgrito, a menina é puxada pro fundo
e silêncio. Aí o silêncio tem propósito, aí o silêncio causa alguma coisa. Mas quando a gente vê do silêncio indo pro silêncio, não causa nada. O que traz para a segunda oportunidade perdida é uma eliminação boba, sem profundidade. E aí a gente tem uma das maiores oportunidades perdidas dessa cena, porque esse filme é uma grande oportunidade perdida por si só. O vilão sai do outro lado do pier, o que significa que eles não tinham nenhum tanque de oxigênio para dar pro vilão, para ele ficar no fundo do lago e sair da onde a gente podia ver ele saindo, sair do lado de cá do pier. Não, ele saiu escondido pelo pier. O que faz parecer que ele estava ali, atrás do pier, só esperando acabar a cena para ele poder sair do lago. O que tornou a cena toda risível, mas não pior do que viria a seguir. Porque como tinha a menina que queria fazer yoga, ela vai pro lugar fazer yoga, que é um lugar lá no topo da colina, e o vilão chega até ela para fazer a próxima vítima. E aí a menina se assusta, vira de costas, tem a expressão mais sem sentido possível para uma pessoa que está prestes a ser vítima de um serial killer, olha pro nada, o vilão simplesmente atravessa ela com o braço e com um gancho, ela vira, ele pega o gancho, coloca na cabeça dela, vira, puxa e dá um final meio fatality ali, de Mortal Kombat. Essa é a referência do Mortal Kombat, aliás. Tornando essa uma das cenas mais risíveis do filme, que mostra que o diretor, ele acha que o slasher nada mais é do que mortes bem coreografadas e criativas. Ele acha que o filme inteiro é só isso. O que não é, em hipótese alguma. Se a gente revisitar The Burning, por exemplo, existem várias execuções icônicas, mas também existe se importar com o personagem, existe empatia pelo vilão. Existem vários elementos ali que constroem aquela cena, para que aquela cena seja memorável. Assim como o próprio Halloween tem cenas icônicas onde a gente começa vendo a nuca do personagem. Um dos melhores exemplos disso é Halloween Kills, que mostra a nuca do personagem o tempo todo, a gente vai seguindo ele, e ele vai ali escolhendo as suas vítimas, que são aleatórias, porém tem aquela importância, tem aquele sentimento de, ele tá escolhendo assim por causa disso, ele vai pegar a faca, e ele pega a faca, e você pensa, caramba, que incrível! E não só isso, um dos maiores erros desse filme é não ter trilha sonora. E isso só deixa claro mais um dos grandes problemas desse filme. Eu entendo que seja proposta artística não ter trilha sonora, mas ficou ruim que dói. Existem filmes que fazem isso muito bem, muito melhor na verdade. Assim como Onde os Fracos Não Têm Vez, que é um filme totalmente sem trilha sonora. A única trilha sonora que tem são os mariachis lá tocando, quando o cara aparece no México. E assim, isso só mostra que o diretor está tentando inovar num gênero que ele não conhece tanto, que ele não conhece a fundo. Ele está tentando reinventar uma coisa que ele nem revisitou suficientemente para reinventar. Aí você pode estar pensando, mas isso não é só culpa do diretor, o roteiro também é ruim. Acontece que o roteiro também é responsabilidade do diretor, então é tudo culpa dele. Bom, depois disso tem uma cena onde eles mostram o rosto do Johnny, do vilão, totalmente sem motivo, totalmente despropositado ali. Ele tá brincando com a chave, eu acho que é pra mostrar a inocência do vilão, mostrar que ele ainda é uma criança. Mas você não faz essas coisas de uma forma tão explícita, você faz como é feito em Halloween, mostrando que ele está fazendo decorações de Halloween. O Michael Myers, na verdade, ele ainda é uma criança e ele ainda faz decorações de Halloween, só um pouco extrema demais. Como vocês podem ter visto no meu vídeo do Halloween Ends, que aliás eu gostei muito, e vocês podem ir lá e me xingar muito porque eu gostei muito do filme e nenhum comentário de vocês vai me fazer mudar isso. Então, pra quem não sabe do meu argumento, visita lá que é um vídeo muito bom. Então, depois dessa cena totalmente gratuita da gente ver o rosto do vilão sem motivo, sem contexto, sem nada, a gente tem uma cena mais despropositada ainda, dele travando a buzina do carro pra chamar a atenção da galera, pra ir até lá e dar fim às pessoas que ele queria dar fim desde o começo. Essa cena não é ruim por si só. Não faz sentido ele querer ligar a buzina, não faz o menor sentido. Porém, o que é pior é logo em seguida, quando o pequeno Johnny pega, eu acho que é o machado, e atira, arremessa contra duas vítimas que estão correndo. Esse momento seria muito melhor aproveitado se a cena estivesse atrás do serial killer. Eu quero ver ele arremessando o machado e o machado acertando a cabeça de uma das vítimas. Porque é pra isso que serve slasher, pra gente aproveitar os momentos de eliminação. Porém, ele escolhe filmar de cima o tempo todo. A gente vê toda essa cena de cima. A gente vê o machado voando, acertando alguém, e a gente não vê o machado voando e acertando ninguém. A gente só vê ele arremessando o machado. E antes que venha a galera falando que eu não entendi, eu entendi. Ele queria filmar de cima pra pegar a execução de levantar a pedra gigante e arrebentar a cabeça do cara. Porque é muito mais legal ver de cima, quando você pega alguma coisa pesada e joga em cima de alguém e faz aquele belíssimo splash, né, que a gente gosta muito. Porém, seria uma ideia muito melhor, muito mais bem aproveitada,
se a gente começasse com as costas do vilão, ele arremessasse o machado e a câmera começasse a subir lentamente, meio que sem a gente saber o motivo, até que ele encontraria a segunda vítima e levantaria a pedra grande, arrebentaria a cabeça da vítima. Seria muito mais legal, muito mais legal. Mas não, o diretor decidiu que queria filmar tudo por cima, porque sim. Nesse momento eu realmente não estava mais levando o filme a sério. Desde o começo eu achei que ele era um filme de humor involuntário, e eu acho que ele acabou sendo meio que um filme de humor involuntário, porque tem tanta cena absurda, tanta coisa que não faz o menor sentido, que não dá pra levar a sério, entende? Nem mesmo se você tentar usar a cartada de filme cult, filme arte, porque não é. E a maior prova disso é a próxima cena, que é a cena do xerife mais jovem que eu já vi na vida. É um menino, sabe? Não é um xerife, não parece que ele realmente já enfrentou o Johnny e sabe como dar cabo dele, que é o que ele tenta transparecer. Parece que ele é um garoto ali que foi escalado porque é um ator legal, eles gostaram dele ali na entrevista de atuação e falaram, ah, beleza, você vai ser o xerife. E é isso. Não tem uma presença do Dr. Loomis, por exemplo. Eu sei que eu já citei muito Halloween aqui, mas realmente isso é uma coisa que falta essa autoridade. Assim como falta o medo e assim como falta o espectador se importar com as coisas que estão acontecendo. Porque esse xerife ele conversa, ele fala sobre o que aconteceu, sobre quem é o Johnny, que isso já aconteceu antes, que ele já levantou uma vez, já causou várias coisas ruins ali para aquele lugar, mas a gente só sabe disso porque ele tá falando. Então fica meio perdido ali na conversa. E você não acredita. Então, num completo amadorismo, eles deixam o vilão escapar, o vilão pega o xerife e a gente tem a cena mais engraçada do filme, na minha opinião. Que é a cena que o pequeno Johnny leva o xerife até a serralheria e coloca ele num cortador de lenha. O cortador de lenha mais lento que eu já vi na minha vida. Enquanto assisti essa cena, eu não consegui evitar de lembrar uma cena que tinha no Comichão e Coçadinha, dos Simpsons, onde o rato coloca o gato numa tora e ele bota na serralheria, né, porque eles eram muito violentos ali, e o próprio rato fica entediado, ele pensa, nossa, tá demorando muito, e aí entediado ele vai lá e picota o cara logo com um machado, coisa que não acontece nesse filme. O vilão vai lá com a maior paciência do mundo, coloca a tora corta, ele continua com a maior paciência do mundo, pega o braço do xerife, coloca lá. O cortador de lenha mais lento do mundo vai e corta o braço do cara. E a gente fica pensando, nossa, o cara vai picotar o xerife inteiro aí, vai ficar 2 horas picotando o xerife. Mas não, ele coloca o pescoço lá e corta a cabeça. E é isso. Sem propósito, sem graça. Sabe o que seria muito mais legal? Porque, mais uma vez, você, espectador, começa a ter ideias melhores do que o diretor. Seria muito mais legal se ele colocasse o xerife de pé, na transversal. Porque por mais que fosse lento, ele podia começar a cortar a cabeça, seria meio forçado. Ou aqui, ele começa a cortar o pescoço e vai até o fim do corpo. Seria muito mais legal, seria muito mais interessante, muito mais impactante. Mas não, é um filme arte, blasé, chatão. Não é um filme de terror e decepciona por ser do Shudder. E aí a gente chega nas cenas finais do filme, que são tão chatas que nem valem a pena ser comentadas. E a conclusão é que a Final Girl deixa o pingente em cima de uma garrafa lá vermelha, eu acho que é de gasolina, e vai embora. E a partir desse momento, a gente começa a seguir ela. Eu estava assistindo e eu pensei, bom, o vilão pegou o pingente, voltou a dormir na terra e acabou o filme, correto? Correto? E é exatamente isso que aconteceu, porque a gente começa a perseguir a Final Girl. Eu pensei, nossa, será que ela vai virar a vilã agora? Porque a proposta do filme é seguir o vilão. E eu não estava seguindo o vilão, eu estava seguindo a Final Girl. O que me fez viajar, eu comecei a pensar em milhões de teorias, onde na verdade era só o pequeno Johnny voltando a dormir, porque agora ele tinha um pingente. Uma solução sem criatividade para um filme sem criatividade. E o filme não acaba aí, a gente segue a Final Girl, ela faz um machucado no tornozelo completamente impossível de uma pessoa ter feito aquele machucado correndo sozinha na floresta. É impossível, não tem como, não tem como. Vejam aquele acidente e me digam se aquilo é possível. Não é possível, fisicamente aquilo é impossível, honestamente. Eu não sei como alguém se machuca daquele jeito. Mas machucada, ela vai até a estrada, pede carona para uma pessoa, uma senhora com um carro, e elas têm uma conversa muito longa e chata, de novo, sobre um ataque de um urso que na verdade ele não estava atacando para comer, ele era só um urso que estava atacando para matar, porque a floresta é do mal, e é isso. Mas eles decidem gastar longos minutos nessa história, só pra dizer que a floresta é do mal. E mais uma vez, volta a mente do espectador de filme de terror, que começa a ver esse filme e pensa, caramba, eu acho que agora, como ele está seguindo o vilão, talvez essa mulher que deu carona pra ela seja uma vilã. E eu comecei a pensar, caramba, que plot legal, salvaria um pouco do filme. Mas na verdade não, ela é só uma senhora gente fina, que gostava de contar histórias extremamente longas sobre ursos do mal.
E é isso. Então, mais uma vez, me espanta que esse filme tenha sido considerado o melhor filme de terror do ano. Ou é um ano muito fraco, ou está realmente acontecendo isso que eu já anotei, que é um sequestro do gênero por outras produtoras que não fazem filmes de terror. Mas se você está cansado desses filmes te enganando, falando que eles são bons, eu indico um vídeo aqui do canal onde eu dou mais de 120 indicações apenas de filmes de terror. Tá lá na descrição do vídeo. Ele vai estar aparecendo aqui no card caso vocês tenham interesse, e eu espero que vocês tenham interesse. Então, considerações finais aqui de In a Violent Nature. Vale a pena assistir? Vale por pura curiosidade mórbida. Eu não indicaria, na verdade, eu acho que esse filme tem nota 2 de 10, quando muito, pelo esforço. Porque honestamente, assistindo ele, dá pra perceber que ele se esforça muito para ter mais de 1h30 de duração, que é o que ele tem, na verdade. Então eu espero que você tenha gostado do vídeo, muito obrigado por assistir até aqui e até a próxima.